São todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma série de estudos bíblicos da Igreja Metodista Portuguesa. Hoje iniciamos uma nova série, Maravilhosa Graça de Deus. A alegria, mesmo em tempos difíceis. E a graça de Deus está conosco, mesmo nesse tempo. Hoje iremos abordar a graça que cura. Falar sobre a graça de Deus é entendermos desse favor que Deus nos concede, um favor imerecido, um presente que nós nem esperávamos. Falar sobre a graça de Deus é falar, e a graça que cura, é falar também sobre o perdão, sobre o amor, sobre a benevolência e a bondade e a misericórdia que Deus tem para com os seus. Falar sobre a graça de Deus e graça que cura é falar de uma graça integral. Nós vamos ver dois momentos. A graça de Deus no Antigo Testamento, a graça de Deus no Novo Testamento. E para assim repensarmos um pouquinho sobre a graça de Deus no Antigo Testamento, convido-os a revisitarmos o texto que nos diz sobre Esaú e Jacó. Esaú, o filho mais velho de Isaac e Rebeca, era o primogênito, portanto. Quando nasce, Jacó nasce agarrado ao seu calcanhar. Pela tradição, o filho mais velho é quem recebe a bênção do pai. Já no seu leito de morte, e não vou adentrar aqui todos os detalhes, que são riquíssimos. Bom, já no seu leito de morte, Isaac iria dar a bênção ao filho mais velho, Esaú. Mas Jacó faz uma cama e rouba a bênção de Esaú. Por esse motivo, os dois se separam. Cada um vai ter o seu caminho. Esaú e Jacó formam então uma grande família com seus filhos, suas esposas, os homens também que o acompanhavam para os convertes e todos. E aqui vamos ver agora o texto que nos mostra a graça que cura. O encontro de Esaú com Jacó. Jacó estava a caminhar com todo o seu povo e levanta os olhos e olha de longe e vê então uma grande multidão a caminhar. Versículo de número 4 do capítulo 33 nos diz que então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço, beijou-o e choraram. Aqui está a graça que cura, a graça de Deus, que traz alegria, que traz renovo, que traz perdão. Eu gosto de pensar que Esaú, quando encontrou Jacó, ele não falou assim: olha, eu lembro tudo o que você me fez. Eu lembro que você roubou minha primogenitura. Puxa, passei um sufoco por causa de ti. Não. Acabamos de ler alegria. Não temos aqui a palavra perdão, mas o ato fala mais do que as palavras. No diálogo que ambos travam, depois Esaú pergunta: mas para que é todo esse povo? Para que é toda essa família? Para que serve? Está no versículo aqui de número 8. De que serve todo este bando que tenho encontrado?
E a resposta de Jacó é: para achar graça aos olhos do meu Senhor. O que quer dizer? Para que o povo continue a ser abençoado como ele foi abençoado, independente de seus atos. O Senhor estava com ele, o Senhor permitiu dele formar essa grande família. Bom, depois o relato desse capítulo vai nos falar que Esaú convida então Jacó para caminhar consigo, né? E ele fala, não, eu tenho que caminhar, eu tenho que chegar ao meu destino, eu tenho que ir para Siquém. E ele fala, mas podia deixar, né? Ele falou, não, o versículo de número 15, ele fala, não, esse povo tem que ir comigo. E aí ele encerra, basta que eu ache graça aos olhos do meu Senhor. Graça do encontro, graça que cura, graça que cura em todos os sentidos, a graça de Deus, emocional, físico, graça que nos faz chegar e reconhecer quem é que tem nos sustentado. Indo agora para o Novo Testamento, vamos lá para a segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 12, onde nós vemos a graça de Deus. Antes de nós lermos, gostaria só de fazer uma ênfase aqui, que as cartas paulinas, nós encontramos várias saudações com graça e paz. Isso era um desejo da comunidade da igreja cristã primitiva a todas as pessoas, a todos os irmãos e irmãs, para que pudessem viver e desfrutar dessa benevolência que nós encontramos em Deus, um Deus bondoso. Então é essa graça e paz que vem por parte do Senhor Jesus Cristo. Nós também entendemos que a graça de Deus, e agora no Novo Testamento, ela se faz presente na pessoa de Jesus Cristo. Em Lucas nós temos o registro, quando o menino vai ao templo, e o registro é: e crescia o menino em estatura, sabedoria, graça de Deus. São os mesmos, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui em Jesus Cristo, no Novo Testamento, a graça de Deus é sinalizada pelos atos salvíficos de Jesus, pelas sinalizações e pelos milagres, e pela bondade do Senhor ao ver as necessidades do povo. E é pela graça que Deus realiza, através de Jesus, todas essas ações. Paulo, nós sabemos, o apóstolo Paulo, que foi um grande líder, que nos deixou um grande legado, que tudo o que fazia era em nome de Deus e por permissão de Deus. Ele deixou esse registro que ele tinha, então ele recebeu um espinho na carne. E vamos ler segunda epístola aos Coríntios 12, a partir do versículo 7. Para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não exaltar, acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. A graça de Deus também vem até nós quando nós temos situações em que não podemos mudar, quando nós temos situações, até entendemos que por permissão do Senhor, nós temos e recebemos de Deus toda essa força, recebemos de Deus toda essa fé, que é um dom de Deus, para que possamos continuar, mesmo com as nossas dificuldades, possamos continuar a exaltar o nome do Senhor, a louvar o nome do Senhor. Bom, o texto aqui então nos fala que Paulo, ele sabe que ele recebeu essa permissão do Senhor, então ele entende que isso foi um mensageiro de Satanás que o levou, e nós não sabemos o que realmente era esse espinho na carne, com todo respeito aos estudiosos, aos teólogos que estudam e procuram entender, mas aqui agora na Bíblia eu vou me deter aqui, que é um espinho na carne, que era então uma dificuldade que o apóstolo tinha. Mas para que ele não se exaltasse, para que ele não se vangloriasse, isso permanece em seu corpo. E Paulo aprende a louvar ao Senhor, mesmo em suas angústias, injúrias, dificuldades, né? Mas para que o amor de Deus se manifestasse através da vida dele, mesmo mediante a essas situações, eu estou com o Senhor está comigo. Aqui não vemos a plenitude mesmo da cura, mas nós vemos a cura numa maneira de como Deus dar um suporte a nós para nós resolvermos as nossas situações dentro dessas impossibilidades e dessas limitações, mas nunca deixar de exaltar o nome do Senhor. Eu creio que essa foi uma permissão de Deus para que Paulo sempre se lembrasse de quem ele dependia, para que Paulo sempre se lembrasse de quem vem a força para cada dia, para que Paulo se lembrasse que é Deus quem o sustentava. Por amor, Deus para conosco e nós para com Deus, por amor, essa graça, esse favor, Ele continua a nos doar, a nos entregar. Que seja neste tempo que estamos a passar, que muitas vezes pensamos que estamos tão fracos e fracas, que não vamos conseguir. Que nós possamos ouvir o Senhor a falar conosco. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos e queridas, que possamos ser fortalecidos por Deus nessa graça, maravilhosa graça, superabundante graça. Somos todos filhos da graça de Deus. Que Deus assim vos abençoe. No próximo quinta-feira teremos então a abordagem da graça que salva. Nos encontramos lá. Graça sobre graça. Deus assim nos abençoe. Amém.
continuamos a querer viver a graça de Deus unidos, juntos, como um só corpo, suportando-nos e fortalecendo-nos através da oração. Por isso, se tens um motivo de ação de graças que queres partilhar com a Igreja, ou se precisas que alguém ore contigo, precisas de um contacto pastoral, manda um e-mail para orarjuntos@metodista.pt. Certamente que alguém entrará em contacto contigo e colocará os teus motivos de oração para que toda a Igreja Unida possa orar juntos. E outra forma de estarmos juntos em oração é já seguir participando na Vigília Nacional de Oração na plataforma Zoom, que começará às 21 horas.